Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que estamos hoje? Então, hoje a gente vai continuar falando de automação e controle. Vamos partir falando do controle, e hoje é o dia mais legal, é o dia que a gente vai falar de controle mesmo, para a gente entender como funciona uma lógica de controle, um loop de controle, o P, o I, o D, e eu vou mostrar alguns exemplos, e aí eu vou falando passo a passo, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no chatzinho aí do lado, tá bom? Então, vamos pôr a nossa apresentação aqui na tela. Eu vou reduzir aqui o vídeo. Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, só recapitulando um pouquinho, a gente tem... esse é um loop de controle. A gente sempre vai usar um exemplo como temperatura, porque é algo mais fácil para a gente entender, mas ele serve igualmente para umidade, pressão, CO2, qualquer outra variável que você for controlar. O fundamento é o mesmo, tá? Isso é controle raiz, tá? Então, lembrando, o set point é a temperatura que a gente deseja, temperatura de ajuste, ou num termostato, ou lá num controlador da automação, controlador de DC. E aí vem o bloco de controle, é o nosso bloco matemático, é quem vai fazer a conta e decidir qual ação tomar. E, no exemplo aqui eu coloquei compressores, mas pode ser válvula de água gelada, pode ser um inversor, pode ser uma resistência de aquecimento, né? Que é o processo em si, é o que vai afetar a variável, tá? Então, o processo é o que vai afetar a variável. E a medição, que é a realimentação, é a medição, no caso deste exemplo aqui, é o sensor de temperatura, e como tem o sinalzinho de menos, a gente chama de realimentação negativa, né? Seria o nosso feedback, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de temperatura, tá bom? Então, vamos usar o primeiro exemplo na cor vermelha. E eu vou escrevendo aqui. A gente vai ver. Então, vamos colocar aqui nesse nosso primeiro exemplo a temperatura desejada. O usuário, ele deseja 22 graus Celsius no ambiente dele. Muito bem. E ele tem que... Aí, então, vamos por aqui em cima, 22 graus Celsius. Aqui, pronto. Na hora de quem for fazer o programa, o técnico de automação, ele vai ter que definir aqui no loop de controle quais são os parâmetros do P e D. Então, primeiro, a gente vai falar só do proporcional, só do P. Então, nosso controle aqui, vamos não falar por enquanto do integral derivativo, vamos falar só do P, tá? Vamos riscar aqui. Ou, no caso de um termostato, esses parâmetros já vêm pré-configurados e você não consegue mexer, ok? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que definir num loop de controle é o erro. Qual o erro que a gente deseja ter na nossa variável, né? Então, vamos supor que eu decidi aqui que um erro é de 4 graus Celsius. Um erro razoável é entre 2 e 4 graus, tá? Se eu for controlar a umidade relativa, pode ser 10%. Já vamos entender o que é esse erro. Então, o que esse erro nos diz? Ele vai dizer que quando a diferença da temperatura for 4 graus Celsius, o resultado desse bloco vai ser 100%. Quando ele for 0 graus Celsius de diferença, o resultado desse bloco é 0%. Muito bem. E o que isso significa? Vamos pôr ele aqui bonitinho, aqui assim. Tá? Vamos guardar essa informação. Inicialmente, vamos exemplificar, ao invés de compressores, para ficar mais fácil, vamos falar de válvula de água gelada, ok? Lembra da sigla? VAG, válvula de água gelada. Então, essa válvula, ela vai modular
de 0% a 100%. É a abertura e fechamento. É uma válvula de água gelada proporcional, ok? Muito bem. Então, vamos ajustar aqui. Então, esse aqui vai ser o processo que, no exemplo que eu estou dando aqui, é uma válvula de água gelada, e aí segue que a gente querendo a temperatura ambiente, e aqui embaixo a gente tem um sensor de temperatura, que ele vai indicar qual a temperatura do ambiente. Então, vamos explicar o exemplo. O usuário, ele ajustou o set point ali em 22 graus Celsius. Muito bem. Esse sensor de temperatura aqui, ele, por um acaso, ele está lendo 24 graus Celsius, ou seja, no ambiente está 24 graus Celsius. Ok. Então, agora atenção que agora vai acontecer mais. Também tem aqui o sinalzinho de mais e de menos. Então, ele está vendo aqui, ó, 24 graus menos 22 graus, tá? A gente vai ter a nossa diferença de temperatura, que é chamada de erro, ok? E eu vou escrever o erro aqui também, ó. O erro resultante, né? Vamos chamar de erro aqui. O nosso erro resultante, vamos chamar assim. Só. E ele deu quanto ali? 2 graus Celsius. Muito bom. Vou encolher um pouquinho aqui para não atrapalhar a gente. Pronto, então o erro aqui deu 2 graus Celsius. Então, o que significa isso? Que ele está mandando essa informação, é negativo ali, né? Porque mais e menos. Ele está falando para o controle aqui, ele falou, ó, controle, o erro deu 2, vai fazer essa conta aqui. O erro deu 2. Quando o erro deu 2, o controle ele vai olhar nessa tabelinha que ele tem aqui dentro dele, e ele vai falar, se 0 graus é 100%, 4 graus, desculpa, 0 graus 0% e 4 graus é 100%. Então, 2 graus, isso sendo uma curva linear, né, uma reta, seriam 50%. Então, ele vai passar essa informação para a válvula de água gelada, ele vai falar, válvula, vai para 50%, vai para a sua posição 50%. Que significa, se o controlador ele é 0 a 10 volts, a saída analógica dele, ele vai mandar para o atuador, para o motor atuador da válvula, atuador proporcional, ele vai mandar 5 volts. Se ele é 0 a 20 mA, ele vai mandar 10 mA, ok? Se é 4 a 20, vai mandar metade, vai mandar 12 mA, e aí vai. Então, então ele abre 50% da válvula, e o resultado vai impactar na variável que quer ser controlada, que é o ambiente. E ele continuando lendo 24 graus, o erro vai ser menos 2, ele vai informar 50% para a válvula, e a válvula mantém a abertura de 50%. Muito bem. Deu para entender até aqui? Agora, a gente vai mostrar que essa temperatura começou a baixar em função dessa abertura de 50% da válvula, né? Então, ela está aqui agora, vamos supor que a temperatura começou a baixar, começou a passar um tempo, uns minutos, e ela foi para 23 graus. Ela indo para 23 graus, qual que é o nosso erro? 23 menos 22, que é o que a gente quer, nosso erro ficou menos 1 grau Celsius. Ok? Esse erro em menos 1 grau Celsius, o nosso controle ele vai calcular o que aqui? Se 0 é 100%, 4 é 100%, ele vai falar, então, agora eu vou aqui, meu resultado é 25%, lembrando que ele é um bloco matemático, tá? Então, como minha válvula modula 0 a 100%, válvula vai para a sua posição 25%. Ok? E
E essa temperatura continuou baixando. Agora ela foi para 22 graus. Então, meu erro aqui calculado passou a ser 0 graus. E o meu controle, qual é o resultado dele aqui? 0%. Então, válvula, fecha. 0%. Beleza. Está equilibrado o controle. Eu quero 22 graus, o resultado que vem lá é 22 graus, a diferença é 0, válvula fechada. Muito bem. Deu para entender? Muito bom. Então, agora vamos supor, mudar o exemplo aqui um pouquinho, né? Que não é uma válvula de água gelada. Porque muitas vezes não é, né? Vamos supor, vamos pegar o exemplo aqui, vamos por vermelho mesmo. Vamos supor que agora sim são compressores. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos apagar aqui. Agora sim estamos falando de compressores. Vamos falar que esse compressor tem 4 estágios, ok? 2 estágios, mais prático, que é o mais comum, né? Ou seja, ele tem 2 compressores, é uma máquina de ar-condicionado, de expansão direta, que tem 2 compressores, 2 estágios. Né? Então, como é que funciona isso? Ou um termostato controla, ou um sistema de automação controla essa máquina. Pode ser os 2 formatos. Então, no exemplo, seguindo o exemplo vermelho aqui que a gente está tendo, set point em 22 graus, vamos supor que a temperatura de leitura que está lá embaixo é 24 graus, um erro de menos 2 graus, então o controle vai falar o quê? Vai para 50%. 50% é o que o controle vai mandar. O processo, ele vai ter que entender o seguinte, como são 2 estágios, ele vai entender que 0% são 0 compressores, ou seja, sem compressores desligados, tá? Quando ele tem 50% até, vou falar assim, 99%, um estágio. E 100% e acima, 2 estágios. Ai, que beleza. Ficou enorme aqui, né? Então, o processo, ele pode funcionar dessa maneira. Então, quando no exemplo vermelho o controle está informando o processo, vai para 50%, ele vai olhar na tabelinha e ele vai ligar um estágio. Quando o controle informar 100%, e acima não, né? Olha que bobagem, não existe acima de 100%, né? Até o controle pode mandar mais que 100%, mas o processo ligou. Muito bem. Então, quando a temperatura atingir o set point é 0, quando ela subir um pouquinho ele não faz nada, porque ele não é analógico, ele tem 2 estágios, então ele tem que ajustar em 50%, 90%. Claro que se na automação, você tem flexibilidade, você pode, eu quero com 40% do controle já liga um, com 80% o outro, você pode controlar, ajustar isso do jeito que você quiser, tá? Mas em comum até aqui, um termostato até aqui. Sabem, e se for um estágio só? É 0 ou 100%. Quando chegou em 100%, ele liga, um compressor só, e quando é 0, desliga. Quando é, por exemplo, um inverter, né, um split inverter desse que a gente tem em empresas, em casa, hotel, tal, o que significa? Que o compressor, ele modula. Mas o inverter, ele não vai modular de 0 a 100%, ele modula, depende do fabricante, do compressor, de 40% a 100%. Então, legal, ele vai fazendo um PID, que quando ele começa a dar o erro, começa a aumentar,
chegou em 40%, ele liga em 40%, ele começa a modular de 40% a 100%, linearmente aí, funcionando muito bem, controlando muito melhor, né? Evitando que a temperatura suba, desça. Se você tem um controle que você consiga exercer um como uma válvula de água gelada, é um controle muito mais preciso, vai ficar mais tempo no set point do que nesse caso de 2 compressores, porque uma vez que ele desliga, no caso dos 2 compressores, se ele atinge os 22 graus desejado, ele só vai ligar outro compressor quando a diferença subir de 2 graus, ou seja, quando tiver em 24. Então, você vai ter sempre a temperatura saindo do que você deseja, do set point. No inverter, isso acontece menos. Num sistema modulante, como um inversor de frequência, uma válvula de água gelada, um damper proporcional, você tem ela escapando muito menos set point, ou seja, tem um controle, um resultado muito melhor, tá? Então, vamos lá. Visto isso, eu não preparei aqui, mas vamos fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu criar uma perguntinha aqui. Vamos criar uma pergunta. Se a gente ajustar a temperatura de uma máquina a 18 graus Celsius, vamos dar um exemplo que é o que a gente tem nos ar-condicionados aí de hotel, casa, empresas menores, né? Se ajustar a temperatura a 18 graus Celsius e a temperatura do ambiente 28 graus Celsius, vírgula, o ambiente vai esfriar mais rápido do que ajustando conforto em... Muito bem, essa pergunta é boa, hein? Vamos lá. Então, vamos lá, gente, vamos voltar aí. O que vocês acham? Se ajustar a temperatura, o set point, é 18 graus. Você chegou no ambiente, está um calor danado, está 28 graus. Você pegou o controle remoto, você quer que esfria rápido, está derretendo, e você já põe ele em 18 para resfriar mais rapidinho. Isso é verdade ou não? Isso acontece ou não? Esse ambiente vai esfriar mais rápido? Ou eu coloco 23, que é a temperatura que eu quero, e deixo a máquina se virar? O que vocês acham que acontece? Vamos lá, gente, só clicar aí. Muito bem. Não é o que todo mundo faz, o pessoal chega no calor, já põe no mínimo 18, vai no carro, entra no carro, já põe no mínimo ali, já põe no low, ou já deixa 18 graus, né? Para esfriar rapidinho, não é isso? Não é? Vamos lá, vamos encerrar nossa votação aqui. Muito bem. Então, temos um resultado dividido aí, ó, né? Temos 3 sim, 5 não. Então, tem gente que acha que é mais rápido colocar o set point lá embaixo, vai ser mais rapidinho, ou não, eu ponho o que eu quero e vai chegar rápido do mesmo jeito. Vamos lá voltar para aqui. Muito bem, gente. Então, vamos falar que a gente tem exatamente esse cenário aqui. Só que, vou pegar uma outra corzinha aqui. Então, vamos lá no nosso exemplo, né? A temperatura lida aqui está 28 graus. Está muito calor, né? 28 graus.
Qual que é o erro aqui que vai ser? Você chegou lá e você quer colocar 23, vamos pôr do exemplo aqui. Melhor, vamos pôr 18. 18 graus, pronto, eu quero 18. Beleza, vamos ter um errão aqui bacana, né? Um erro de 10 graus Celsius. Olha que beleza, menos 10 graus, né? Então, isso vai acontecer. É um exemplo prático, um split no carro, vale para os dois. Tá muito calor, eu ponho no mínimo tal, tem menos 10 de erro. O que o controle vai falar? O controle, vamos supor nesse exemplo mesmo aqui, ele vai falar, olha, acima de 4 graus é 100%. Matou? Então, como a diferença deu 10, então aqui ele já vai dar saída de 100% nele. E o processo, que é um compressor, ou 2, ou 3, não importa, ele vai ligar, ele vai para o máximo, ele vai para 100% da capacidade dele. Muito bem. E até essa temperatura baixar. E se, ao invés de colocar 28, eu vou colocar 23? Qual vai ser o erro? 23 com 18. Eu tenho um erro de 5 graus. Qual vai ser? O controle vai para quanto também? O mesmo 100%. E o processo vai para o mesmo 100%. Ok? Então, dá na mesma. Né? Simples. Quando a máquina atinge a capacidade dela, se você coloca uma temperatura muito diferente, isso que a gente está dando exemplo aqui de 4 graus de erro, aqui, tá? Mas essas máquinas de ar-condicionado de carro tal, costuma ser 2. Então, passou de 2, a temperatura que está para o que você deseja, ele vai para 100%. É como acender uma lâmpada. Você acendeu uma lâmpada e você fala, não, eu quero pôr em 18 que é mais rápido. Não, vai mais rápida. Se você acendeu a lâmpada, não tem como alguém chegar e falar para você, acende mais um pouquinho aí. Não dá, ela já acendeu. Né? Então, ar-condicionado, mesma coisa. Ela saiu da faixa de erro, variou 2 graus a diferença que está, que a maioria dos casos 2 graus, ou um caso mais 3 ou 4, depende do controlador, ela já vai para 100%. Então, a sua velocidade de climatização é a mesma. Você pode pôr menos 18, ou seja, você pôr, nesse exemplo de 4 graus, coloca 24 graus, coloca 18, coloca menos 100, vai ser a mesma coisa, a velocidade que ele vai atingir é a mesma, né? Mas você pode se perguntar, mas se eu colocar no 18, eu vou ficar mais tempo no 100%. É aí que o PID não deixa isso acontecer, e ele vê que a temperatura está muito diferente, ele vai buscar trazer o mais rápido possível. Então, os controles são suficientemente espertos para isso, para ele trazer na mesma velocidade. Então, é uma prática, né? Porque as pessoas sempre põem 18 graus, sempre põem no mínimo, se puder pôr 15, põe 15. Porque é intuitivo pensar que se você coloca mais baixo, você vai atingir mais rápido ou melhor. Como agora a gente está aprendendo o controle, o que o controle faz? Que automação o controle faz? O que é um termostato ou um controlador? Ele vai controlar para você, porque se você põe 18 e supor que essa máquina no teu carro chega a 18, 18 é frio, você vai passar frio, você vai ter que ajustar de novo. Então, você está abrindo mão de tudo isso daqui que a gente está mostrando, e você está fazendo um controle manual, que é o dedo on, dedo off. Dedo on, dedo off. Você está ligando com a mão, agora está calor, aí você liga no mínimo, agora está frio, você liga. Então, o ideal, você já põe no que você quer, porque o set point é o ajuste desejável, é isso que você tem que colocar, é isso que a máquina vai atingir e está resolvido. Você não vai precisar ficar ajustando mais isso, ela vai ter o controle. Claro, ajusta um grau para lá, um para cá, mas uma vez você chegou na sua temperatura de conforto, o processo vai se virar, vai resolver sozinho, do melhor jeito possível, não vai deixar chegar a 20 graus, você gastou um monte de energia elétrica para derrubar. Nota que uma temperatura, nesse exemplo aqui que está 28, para eu trazer ela para 27, eu vou gastar X de temperatura, e cada grau que eu desço não é X mais X mais X, ele vai aumentando, é sempre mais trabalhoso
descer a temperatura quanto mais eu desço. Então, se eu cheguei até 23, eu gastei um tanto de energia. Para eu chegar a 22, eu vou fazer bem mais esforço do que do 24 para 23. E se eu tiver que chegar no 21, essa máquina vai ficar muito mais tempo ligada. E se eu quiser o 20, ela vai ficar muito mais tempo ligada. Então, esse compressor vai ficar ligado no máximo. O que acontece geralmente? A máquina, ou até num carro, num dia quente, ou uma máquina ar-condicionado qualquer, essa temperatura não vai alcançar 18 graus. Então, o que vai acontecer com esse compressor? Esse processo vai ficar em sempre 100%. Esse compressor vai ficar ligado o tempo todo. Você pode acabar passando frio e não vai resolver nunca, não tem controle, vai gastar uma energia bárbara aí, porque um compressor ligado 100% durante 8 horas gasta bastante, né? Tá bom, gente? O Abner está perguntando aqui, esse conceito só funciona para ar-condicionado automatizado? Todo ar-condicionado tem isso, o controle remoto, ele tem a plaquinha eletrônica, que ele faz isso. Qualquer ar-condicionado faz isso. A não ser aqueles muito antigos que tem um botão de álcool que você gira, e esses termostatos mais antigos que são eletromecânicos, mas hoje em dia ninguém mais vende mais isso, é só reposição, tá? Não tem mais isso. Então, você pode dizer tranquilo, se a máquina tem controle remoto, ela é desse jeito que a gente desenhou aqui. Ela tem uma eletrônica, ela faz o proporcional integral dela lá e funciona show de bola. Se é automação, sem dúvida é isso. Ok? Então, sempre a máquina vai ter. E no carro tem isso também. Agora, o carro, aquele que é atenção, aquele que tem o ar-condicionado digital, que você ajusta o valor da temperatura, né? Aproveitar e falar um pouquinho do carro. No carro, quando é o carro que não tem o ar-condicionado digital, você tem o botão de liga e desliga o ar, e você tem o ajuste de aquecimento ali num dial, né? Então, o que é aquele dial? Nada mais é que, quando você põe no 0, ele está desligado, você começou a rodar, ele está, vamos dizer, ligando o ar quente ali, começando a mandar ar quente, né? Eu não sei bem como funciona o carro, se ele tem uma resinha de aquecimento, ou ele passa o ar num tronco quente do motor, não sei. Mas você começou a rodar, ele começa a direcionar parte do ar quente pro carro, né? Então, ligou o ar-condicionado, ele ligou, ele vai lá para 100%. E aí começa a ficar frio, então você ajusta ele compensando com um pouquinho de ar quente para ele atingir um equilíbrio e você ficar numa temperatura desejada. Então, num carro, olha que interessante, é como se você não tivesse, num sistema mais simples, como se ele não medisse, não tivesse aqui, vira uma malha de controle aberta e não fechada, que nem no nosso exemplo. Então, você tem que ir ajustando, quem fecha a malha é você, né? Você tem que ir ajustando ali o ar quente até ele sair uma temperatura suficientemente confortável para você, a chegar no equilíbrio. Então, é assim que você equilibra um ar-condicionado analógico, tá? E tem o intermediário, tem aquele que não é digital, ou seja, não tem um display digital, mas ele é eletrônico. Você com a rodolinha ajusta a temperatura. Se ele tem uma indicação de temperatura que você ajusta, ele vai mandar quente, ele vai ligar e desligar o compressor em função da temperatura que você deseja. Ele está fazendo o loop de controle. Tá? Então, tem esses dois tipos. Ou ele tem, quando fala que ele é eletrônico ou digital, ele é desse formato que a gente desenhou. Quando não fala nada, só fala que tem ar-condicionado, é o modelo simples, é um controle de malha aberta, você tem que controlar na mão. Ok? Muito bem, gente. Alguma dúvida aqui? Isso é uma das coisas pesadas que a gente vai ver de controle, tá? Essa aqui é a raiz, né? Vamos lá. Pois bem. Volta aqui, volta. Vamos lá, voltando para o nosso exemplo aqui já bem rabiscadinho. Vamos, então, voltar aqui para o exemplo vermelho, tá, gente? De temperatura 24 graus. Aqui embaixo, 24 graus. Eu quero essa temperatura em 22. Opa, peraí. Eu quero essa temperatura em 22. O meu erro, menos 2. O meu erro, menos 2. E o meu processo foi para 50%, porque no nosso exemplo, o nosso erro é 4, tá? Então, ok. E aí, vamos colocar aqui que ainda é a válvula de água gelada, e ela abriu 50%, e aí começa a resfriar o ambiente. Mas vamos supor que, por um acaso, é uma sala de reunião,
está cheia de gente, e equilibrou a temperatura não baixa. Então, o que esse controle vai fazer? Eu continuo lendo 24, meu erro continua sendo 2, eu continuo mandando 50%, minha válvula continua 50% aberta, e a temperatura não baixa. Então, é um controle bom? É um controle proporcional, ou seja, isso aqui, a gente pode chamar do P, né? Proporcional, é o erro. Tá? Ele está só calculando o nível do erro. É um controle proporcional. Então, ele não vai tomar ação nenhuma. Aí que entra o nosso amigo PID, né? Lembrando que quando a gente fala PID, na prática, a gente só está usando o I, né? O D é muito doidão para conseguir estabilizar, geralmente não se usa, né? Muito bem. Então, a gente coloca a variável integral, ou seja, uma variável de tempo no nosso controle, e ele vai continuar medindo, 50%, o erro é 2. Aí vai passar um tempo e vai perguntar, e aí, mudou a temperatura? Não, não mudou. Aí ele pergunta de novo, e aí, mudou? Não mudou? Pergunta, mudou, não mudou? Chega uma hora e vai falar, não mudou? Não mudou. Então ele vai falar, opa, válvula, então, agora é o controle, o PID está aqui dentro. O controle vai falar, você está em 50%? Mesmo nessas condições, eu quero que agora você vá para 55%. E aí, mudou? Não mudou? Não mudou? Vai para 60%. Tá baixando? Ah, tá muito devagar. Baixando só um pouquinho. Não tem problema. Vai para 65%. Isso que eu tô falando de 55%, mas ele vai de 1 em 1%, tá? Ele vai, é bem analógico mesmo. Ele vai 1, 2, 3, ele começa a abrir essa válvula devagarinho. Opa, temperatura começou a baixar. Legal. Começa a ter um erro menor aqui. E aí a válvula, ele vai segurar por um tempo, ele vê que começou a chegar no set point, ele vai começar a baixar. E baixar, e baixar, e baixar, até entrando nas outras condições de temperatura, com 1 grau de erro, vai para 25, com 0 fecha. Ok? Então é isso que o PI faz. Ele é uma variável de tempo que entra nessa malha, e ele fica perguntando como está se comportando a variável final, para ele poder ajustar o controle. Então, em função dessa variação, dessa leitura que ele faz, ele ajusta o controle e ele aumenta ou diminui o processo para chegar no que a gente deseja. Olha lá que legal, olha a mágica. Isso é o que chamamos de algoritmo PID, tá? Então, na prática, é isso que se faz, né? O I, como é uma variável de tempo, ele é medido em segundos, né? Então, você põe 20.000, 2.000, 3.000, 4.000 segundos, depende de quão rápido varia. Se é uma válvula de bypass, um inversor você põe valores menor, põe 100 segundos, 15 segundos, enfim. Como eu disse, não se calcula nada na automação predita modos práticos, você fica colocando o valor e vê o que acontece com a variável, vê o que acontece. Porque quando você... Vou mostrar aqui. Esse aqui, ó. Quando você ajusta errado o PI, imagina que você colocou ele um número muito baixo. Então, tua variável mal começou a variar, ele manda abrir, ele manda abrir, manda abrir, manda abrir. Então ela vai descer demais. Opa, fecha, 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 ele vai fechar demais, descer demais, fechar demais. Você não vai ter um sistema estável, você vai ter um sistema ruim. Se você ajustar ele bem ajustadinho, logo ele vai atingir o set point e vai ficar. No início, quando você liga a mag primeiro, ele vai oscilar, você tem que esperar alguns minutos para que ele se estabilize e daqui para frente ele vai ficar redondinho, tá? E se você errou demais a conta, ou inverteu a ação, alguma coisa, ele vai ou para totalmente aberto ou para totalmente fechado, que a gente chama de polos, né? Ele fica totalmente travado num dos valores, significa que você errou alguma coisa na hora de configurar. Dúvida, gente? Deu para entender? De um modo prático e didático, espero que eu tenha sido claro de como isso funciona, tá? Então, vamos avançar um pouquinho. Então, tá aqui, esse é um loop de controle. Então, vocês sabem que sempre vai, para que precisa do sensor, e que sim, tem que ter um ajuste. Eu pus esse exemplo de sensor ambiente, ele pode ser num duto, pode ser no suflamento, no retorno, enfim, pode ser pressão, pode ser
umidade e tudo mais. Muito bem, como a gente tem um tempinho, vamos mudar o tema aqui e vamos só tratar do assunto aqui, que é de uma lógica de intertravamento de falha. Então, o que a gente falou até agora desse loop maluco aí foi controle, e agora a gente vai falar de loop lógico, um é loop de controle e um de loop lógico, tá? Cada fabricante usa um nome para determinar isso daí, né? Então, só exemplificando aqui, quando a gente pega um prédio convencional, a primeira pergunta, para que eu vou automatizar? Porque quando você tem 2 chillers, 11 bombas, 40 fancóis, ventiladores, exaustores, controle de iluminação, controle de demanda, se você não automatiza isso, como é que você faz? Você liga todo dia manualmente, desliga manualmente, ok. Aí, se um fancoil quebra uma correia, você não deteta, você só vai descobrir quando o usuário reclama. Se uma válvula para de funcionar, você não percebe. Se uma bomba, se um chiller cai, você só vai perceber depois que o prédio já aumentou muita carga, depois vai demorar para conseguir reagir. Então, é para isso que a gente automatiza, para a gente ter tudo isso concentrado numa tela, em tempo real, toda essa informação, né? E ter relatórios também de como se comportam os ambientes, alguma variável, algum controle, alguma abertura de válvula, para eu ter as falhas para enviar por um e-mail, para enviar para um celular, para eu controlar a minha iluminação quando escurece, desligo por horário. É para isso que a automação serve, né? Então, que bacana aqui, ó, isso aqui é uma ilustração aqui de um controlador de temperatura. Lembra, então, ó, só para a gente falar a mesma língua aqui. Esse controlador, ele está modulando 2 compressores, ele tem um sensor de temperatura e um ajuste no ambiente. Ok? Isso tudo, então, o que ele faz aqui dentro? Ele faz o controle, pegar o desenho mais limpinho aqui. Ele faz o controle lá no controlador, o teu processo, naquele exemplo, são os 2 compressores, o sensor de temperatura no ambiente e o ajuste que está junto com o sensor de temperatura no ambiente. Ok? Olha lá, estamos falando da mesma coisa. E está aqui o controlador, isso daqui a gente já está mostrando uma ilustração bem, como se fosse de automação, né? Olha que bacana. Então, como é que funciona uma automação? Né? Isso é uma loop de falha do ventilador. Como é que funciona? Geralmente, o que liga uma máquina é programação horária, às vezes ele é 24 horas, tal, mas vamos pôr nosso exemplo que ela liga a programação horária, né? Ou seja, por exemplo, 8 da manhã, ele quer ligar esse nosso... esse aqui, como tem um compressor aqui, vocês estão vendo? E tem um ventilador aqui, é uma máquina de expansão direta, tá? Então, seria um selfie, por exemplo. Um rooftop. Então, programação horária. Eu quero que 8 da manhã ligue a máquina. Então, 8 da manhã, qual a primeira coisa que a automação faz? Qual a sequência de ligação? Primeira coisa, ele vai ligar o nosso ventilador. Ele vai fechar um contatinho aqui, ele vai mandar 220 ou 24 para esse contator, ele vai atracar e ele vai ligar esse motor aqui. Ok? Ligou o ventilador. Quando liga o ventilador, a automação ela precisa ter certeza que esse ventilador ligou antes de ligar o compressor aqui desse lado, tá? O que acontece se a gente ligar o compressor e não ter ventilador numa máquina de expansão direta a ar? Se eu ligo só o ventilador, se eu ligo só o compressor e o ventilador não tem, não vou ter troca de calor no evaporador, essa máquina vai desarmar por pressão, tá? Se os pressostatos de segurança dessa máquina estiverem danificados, jampeados ou não existirem, esse compressor vai queimar, vai retornar líquido, o compressor ele vai queimar. Então, não pode ligar compressor sem ter ventilador no evaporador. Ok? E o mesmo ventilador do condensador, que geralmente é batido junto com o compressor. Então, a automação mandou ligar o ventilador, ela tem que confirmar que esse ventilador ligou. Também tem um relé de corrente aqui, ó. Olha que bacana aqui. Né? Então, esse relé de corrente, ele faz o quê? A corrente passa através dele e ele fecha um contatinho aqui quando tem corrente elétrica, ele fecha. E aí, a automação, ela vai falar, opa, fechou o contato aqui, ok, ventilador funcionando. Ela entende que esse ventilador está funcionando. Então, ela pode falar, ó, está habilitado o meu controle. Então, nota, isso aqui que a gente fez é um loop lógico. Não é PID, não é nada daquilo. Programação horária, ligou o motor e eu recebi o status, confirmei que ele está funcionando. Ele vai habilitar o controle, que é aquela malha de controle que a gente viu que está desse lado aqui.
Ok? Então, está liberado, pode ligar o controle. Aí ele vai ler a temperatura ambiente. O set point alguém ajustou num supervisório, está na programação dele. E ele vai ligar e desligar esse compressor aqui em função da temperatura, fazendo aquela malha de controle que a gente viu. Olha que legal, tá vendo? Estamos juntando todos os conceitos, né? Então, ele só vai ligar em função da temperatura. Então, o ventilador ligou e está funcionando, não quer dizer que eu vou ligar o compressor, quer dizer que eu vou ler a temperatura e o meu controle vai decidir se esse compressor vai entrar ou não. Muito bem. Perdeu corrente elétrica, quebrou a correia. Quebrou a correia do motor, o motor continua girando, mas a corrente dele cai. A gente já viu, ele tem um ajuste, esses sensores de corrente tem um ajuste, que quando a pressão tá, a corrente elétrica está abaixo do regime normal do ventilador, ele abre o contato. Então, ele, por exemplo, ele está consumindo lá 4 amperes, quebrou a correia, ele cai para 2 amperes, ele vai abrir o contato aqui, e aí a automação vai falar, opa, ele vai abrir o contato aqui, vai abrir, a automação vai falar, opa, falhou, ele manda desligar, por segurança, e ele vai falar, olha, compressor, desliga também, loop desabilitado, e via comunicação ele vai mandar um alarme aí para a automação, tá? Vai falar, automação, máquina falhou, ventilador aí, ou ele pode pôr já correia rompida, como exemplo, tal. Então, é assim que funciona aí uma sequência de acionamento de um controle de temperatura ambiente com uma máquina de expansão direta aí a ar, supondo que tenha um condensador a ar. Tá bom, gente? Vamos ver se a gente vai falar alguma coisa mais hoje. Não, vamos parar por hoje. E amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais do que a automação pode trazer de benefício, vamos falar de protocolos, e começar a tratar os controles de ambiente exatamente como a gente mostrou nesse desenho aqui. Vamos começar a praticar um pouquinho para ficar bem claro. Tá bom? Alguém tem uma dúvida? Agora é a hora, tá? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Muito bem, gente. Muito obrigado. Estudem essa parte, que isso é importante para a automação, porque a gente vai falar daqui para frente, tá bom? E continuamos depois. Tchau, tchau.